do que quando a gente levanta as nossas mãos. Quando nós estamos em um lugar, num banco, e chegam ladrões, por exemplo, assaltantes, eles ameaçam você, eles apontam a arma para você, e você tem que levantar as mãos como um sinal de rendição. Mas quando nós estamos assim, na presença do Senhor, e nós erguemos as nossas mãos, é um ato tão bonito, porque o Senhor, Ele não nos ameaça, Ele não diz que vai te matar, Ele não diz que vai te ferir, Ele não diz que vai colocar doença em você, que vai acabar com você, mas a presença e o amor de Deus enche de tal maneira o nosso ser, que nós levantamos as nossas mãos. E eu queria que você erguesse as suas mãos. E com isso você está dizendo: Senhor, eu estou rendido a esse amor. Eu estou me rendendo a esse amor. Eu estou me rendendo a essa presença. Eu estou me rendendo a essa majestade. Eu estou me rendendo a essa glória. Eu estou me rendendo, a esse fogo de paixão que o Senhor tem por mim. Eu estou me rendendo, Senhor, à sua vontade nesse momento. Erga as suas mãos como sinal de rendição, querido. Você está dizendo: Senhor, eu estou entregando ao Senhor agora tudo que sou, todas as minhas preocupações, tudo que pairava sobre a minha mente, eu entrego ao Senhor nesse momento, porque o seu amor me constrangeu, porque o seu amor me convenceu, e eu só posso me render diante de tanta glória, diante de tanto amor, diante de tanto poder. Eu só posso me render. Se renda a Ele nesse momento. Se renda a Ele nesse momento. Pai, é assim rendido, Senhor. É assim rendidos, ó Senhor, diante da sua presença, ó Rei dos Reis. É assim, Senhor, que nós nos abrimos à Tua palavra, ao Teu mover e ao Teu querer nessa noite, Senhor. Nos despojando, Senhor, de tudo que temos, de tudo que somos, de tudo que pensamos, de tudo que nos preocupa, Senhor. Nos despojando de todas as coisas, para que o Teu querer venha sobrepujar, venha vir sobre nós, Senhor, venha ficar mais alto, Senhor, do que a nossa vontade, do que os nossos pensamentos nessa noite. Nos abrimos ao Teu querer, Senhor, nos abrimos à Tua palavra, Espírito Santo, nos abrimos ao Teu agir nesse lugar, ao Teu agir nessa noite, porque Tu és aquele a quem nós viemos ouvir, buscar e cultuar e adorar e nos render para sempre, porque só Tu és digno de receber a nossa rendição. Só Tu és digno de receber a nossa rendição. Te adoramos, Senhor, nessa noite, hoje e sempre. Seja exaltado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou convidar você a se sentar, lembrando que o ato de você levantar as mãos de rendição não pode ser apenas um ato impulsionado por quem está aqui na frente, mas que seja um ato que expresse o seu coração. Amém? Amém? A rendição vem primeiro do coração. Amém? Se o nosso coração está rendido, o nosso corpo vai acabar respondendo também. Nós vamos praticar atos de rendição ao Senhor, à vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês podem sentar. Fica só um. Pode ficar o Tiaguinho ou o John, fique à vontade. Quem quiser ficar. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, amados. Tudo bem? Você está bem? Amém? Se você não estiver bem, você vai ficar bem. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu estou muito empolgado com o que o Espírito Santo tem feito em nosso meio. Eu estou muito, muito empolgado. Sabe, queridos, eu hoje estava me lembrando de quando eu fiquei doente. E chegou um ponto em que o medo de morrer, o diabo quase me convenceu de que ele iria me matar. E aí o Senhor veio. Eu pude, no meio toda aquela tristeza, no meio de tudo aquilo que eu estava passando, eu pude parar um pouco e dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque eu entendo que quando nós estamos passando por aflições, a primeira coisa que o diabo quer fazer é com que você pare de ouvir a voz de Deus e passe a dar ouvido às outras vozes, as vozes da circunstância, as vozes daquilo que
que ele quer fazer com você. O diabo tem o costume de tentar impor ao nosso cérebro, ao nosso pensamento, a vontade dele como se fosse uma verdade absoluta. Você quer ver, por exemplo, eu já tive algumas experiências de orar por pessoas, expulsar alguns demônios de algumas pessoas. E é interessante que a primeira coisa que o diabo gosta de dizer geralmente é que ele vai matar, ou que ele quer fazer com aquela vida. Amém? Mas quantos sabem que a nossa verdade já foi escrita? O nosso futuro já foi escrito. A sua vida já tem um começo, um meio e um fim. E quem escreveu todos os seus dias é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que a sua circunstância está pedindo nesse momento. Amém? E eu me lembro que quando eu ouvi a voz do Senhor, eu me lembrei daquilo que o Senhor tinha falado para mim que Ele quer fazer na minha vida. Eu me lembrei de tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Eu me lembrei de tudo aquilo que o Senhor me mostrou que ia acontecer nesse lugar e que eu iria participar disso. Amém? Há muito tempo eu tive uma visão, logo quando eu assumi o Davi, eu já contei isso para alguns, eu tive uma visão de um campo verde muito grande. Nós estávamos orando na super igreja, antes de começar o culto Davi, eu e Carol. E aí, de repente, o Senhor me mostrou um campo muito grande, muito grande. E esse campo estava todo cercado. E Ele disse, olha, esse campo agora é para que você vá e lance a semente, porque eu vou fazer frutificar nesse campo. Aí o Senhor foi e disse assim para mim, Ele disse, olha, agora eu quero que você olhe para a cerca. Você está vendo essa cerca é nova. E eu vi uma cerca nova, com madeiras novas, bonitas, e o arame todo bem amarradinho, e parecia coisa de filme. E Ele disse, essa cerca sou eu protegendo o seu ministério, protegendo a sua vida, para que qualquer influência, qualquer pensamento, qualquer herança que você tinha, não vai lhe afetar mais. Se um dia as palavras de alguém ou as calúnias de alguém lhe afetou, a partir desse momento sou eu que estou dizendo para você que não vai mais acontecer. E o Senhor me lembrou dessa visão, e isso me fez me levantar, e eu estava com essas glândulas todas inchadas, e a médica dizendo que eu tinha que fazer uma ressonância, porque podia ser um tumor no cérebro e não sei o que. E aí Carol foi para a faculdade, eu tranquei a porta do quarto, e eu disse, é agora, Senhor, é agora, eu vou me entregar. Eu vou me entregar porque eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso enxergar a sua verdade na minha vida. Eu preciso me ver como o Senhor me vê. A despeito de qualquer coisa eu preciso ver. Eu preciso ter a sensação do salmista que disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso quer dizer, amado, o seguinte, andar pelo vale da sombra da morte é você estar perto da morte, enxergando a morte, próximo de cair sobre as garras da morte, e mesmo assim você não se esquecer que tem alguém com você, que alguém guarda a sua vida, que alguém prometeu coisas a você, que Ele é fiel para cumprir, que é Ele que mantém o ar que eu respiro, porque é o mesmo salmista que disse isso. Ele disse, olha, Senhor, se o Senhor tirar o meu fôlego de vida, eu morro. Ele mantém o ar que eu respiro. Ele mantém todas as coisas sustentadas pela força do seu poder e da sua palavra, amado. Eu não sei se você está em algum vale, seja ele qual for. O que eu posso dizer para você é que o meu Deus é o Deus do monte e o Deus do vale. Ele é Deus independente de onde você esteja. Ele é Deus independente do que esteja acontecendo, independente da doença, independente da falta. Ele é Deus. Não se moveu do seu trono, não abdicou das suas promessas e continua sendo fiel e verdadeiro para cumpri-las. Aleluia! 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 O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Oh, quem disse isso, amado, era um homem que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele disse, o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e a sua fidelidade vai de geração em geração.
fiel significa que Ele é fiel comigo hoje, foi fiel com os meus pais ontem, vai ser fiel com os meus filhos amanhã. E por isso eu tenho que exultar diante desse Deus. Preciso me alegrar e declarar que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Receba forças renovadas nessa noite. Receba forças multiplicadas nessa noite. Receba forças renovadas. Se você ficou quietinho, se você ficou abatido, talvez você tenha se sentido parado no tempo. Assim diz o Senhor na sua vida essa noite. Assim como a águia se recolhe para o lugar mais alto e espera até que as suas penas possam ser renovadas, assim o Senhor renova as suas forças agora. Não é para a morte isso. Não é para acabar com você. Não é o seu fim, mas é apenas o começo de uma nova etapa. É o momento de unir forças e esperar pela provisão do Altíssimo, porque está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia, 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 aleluia. O meu Jesus, o nosso Jesus, quando esteve aqui, amado, ele disse: olha, não se põe vinho novo em odres velhos. Talvez o que nós precisamos é simplesmente de um renovo, para que quando nós possamos estar na qualidade de odre novo, Ele possa derramar um vinho novo e fresco para uma nova viagem. Deixa eu contar um negócio para você. O odre era apenas o corpo de um animal, que ele desossava, tirava as entranhas e ficava só a pele no formato do corpo, como se fosse empalhar aquele animal. Eles cortavam a cabeça, esvaziavam, e aí os viajantes do deserto enchiam os odres de água e de vinho, para que no final da viagem aquele isolante térmico permanecesse protegendo tanto a água quanto o vinho. E quando o viajante chegasse do outro lado do deserto, o vinho tenha o mesmo sabor de quando ele saiu de lá. E Jesus estava dizendo que o odre velho não pode comportar isso. Por quê? Porque o odre velho na viagem vai se rasgar, o calor vai desgastá-lo, o vinho vai derramar, ou vai mudar de temperatura, vai acabar fermentando. Mas se o odre é novo, se o odre está bem cuidado, se o odre está renovado, o vinho vai ter o mesmo sabor, não importa o deserto pelo qual você passe. Eita glória! Eita glória! Aleluia! Eu preciso renovar a minha mente com essa palavra. Eu preciso renovar a minha mente com essas promessas. Eu preciso renovar o meu entendimento com essas garantias que a palavra de Deus me dá, amado, para que eu possa conservar um vinho novo dentro de mim, a despeito da temperatura lá fora, a despeito da árdua viagem, a despeito de quanto o tempo mundano dessa terra demore ou pareça se alongar, para que esse vinho permaneça fresco. Você está aqui. Oh, o Senhor está falando, amados. O Senhor quer alcançar pessoas aqui nessa noite. O Senhor quer te alcançar nessa noite. Oh, Ele é aquele que para o tempo, muda as estações só para alcançar você. Ele é aquele que inverte a ordem das coisas só para te alcançar. Ele é aquele que levanta aquele que você menos espera, de onde você menos espera. Ele levanta e faz
surgir recursos só para te sustentar. Recursos não é o problema de Deus. Recursos não é o problema de Deus. Cura não é o problema de Deus. O problema de Deus é só o coração do homem. Um coração quebrantado, aberto e disposto é o recipiente perfeito para que o milagre chegue e se estabeleça. Eu não preparei absolutamente nada disso que eu estou falando. Mas Ele também é aquele que muda a liturgia do culto, porque Ele é o dono de tudo. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! 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 Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. Ele é fiel para cumpri-la. Chega de olhar para a sua limitação, meu amado, porque o mérito não é seu, o mérito não é meu. Está escrito que é Ele quem opera tudo em todos. Ele é aquele que opera o tudo e em todos. Dele é o querer até o efetuar. Então, se você olha para a sua condição, se você olha para a sua mão humana, você vai ficar frustrado. Mas se você se lembrar que é Ele em você, é Ele em você, é Ele em você, Cristo em vós, 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 você vai se levantar como Paulo se levantou. E por mais que ninguém o aprovasse ainda, por mais que ele não fosse reverenciado como aquele que andou com Jesus, ele teve a ousadia de escrever Paulo, apóstolo, chamado não por intermédio de homens, mas por intermédio de Jesus Cristo. Nunca houve alguém que escreveu um material tão vasto no Novo Testamento e tão alinhado com o pensamento de Cristo do que Paulo, porque Paulo entendeu que não era ele, mas Cristo que se movia dentro dele. Deus só quer que a gente empreste as nossas mãos, empreste os nossos pés. E quando o caminho parecer apertado, quando o caminho começar a te espremer, amado, Ele quer que você se lembre quem foi que mandou você entrar naquele caminho, para que você tenha convicção de que Ele está com você, que Ele vai te levar até o final. Ele vai te levar até o final. Ele vai te levar até o final. Ele vai te levar. Ele vai me levar. Ele vai me levar até o final. O salmista disse: guia-me. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso significa, amados, que Ele, além de mostrar a vereda da justiça, Ele guia você no caminho. Está escrito, aleluia, em Lucas capítulo 4, que depois que Jesus se batiza nas águas, está escrito que levou o Espírito Santo, ou foi Jesus guiado ou levado pelo Espírito Santo ao deserto. Só que aquela palavra grega não significa só ao deserto, mas também pelo deserto. Ei, deixa eu dizer para você, se Ele mandar você entrar no deserto, não tem problema, porque durante todo o tempo Ele vai estar com você no deserto. Ah, mas Satanás apareceu no meio do caminho, e quando o negócio estava feio mesmo, 40 dias de fome, de jejum, o diabo ainda aparece para piorar a situação. Não tem problema, o Espírito Santo continua com ele pelo deserto. Deus quer que você ande mais 10 milhares. Deus está falando com você para andar mais 10 milhares. Levanta, seja forte e ande, porque a obra não vai parar. A obra não vai ser interrompida. Não pode ser interrompida, porque quem mandou começar, meu amado, quem mandou começar vai fazê-la acabar com excelência. Aleluia.
Seja apenas o odre que se renova. O odre que se renova, e se renova, e se renova com essas verdades, e se deleita nessas verdades, e se deleita nessas verdades, e se enche dessas verdades. Oh! Aleluia! 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 Oh, aleluia! Agora eu entendo, querido, porque que Eliseu ficou tão tranquilo. Oh, aquela mesma unção que diante de um exército ficou tranquilo, porque o Espírito Santo veio sobre ele. E aí ele pôde contemplar o exército que era muito maior. E quando o seu assistente ficou nervoso, ele disse: Senhor, abre os seus olhos. Deus me colocou aqui essa noite para falar para pessoas aqui. Oh, só abre os seus olhos. Só abre os seus olhos. Ei, só abre os seus olhos e vê o livramento do Senhor. Só abra os seus olhos e veja a graça que te aguarda, a graça que te espera, a graça que te fortalece e te levanta. Uou! O Senhor me lembrou essa visão, porque Ele me recordava o quanto o diabo está a fim de fazer essa obra parar. O diabo está muito afim de fazer a obra parar, queridos. Ele não quer que a sua vida continue evoluindo aqui. Ele não quer, ele quer que você abra mão dessas verdades. Porque se essa obra parar, tudo que você recebeu vai estar em risco. Todas as verdades que o Senhor disse para você, que fez a sua vida mudar, pode estar em risco. E aí ele coloca circunstâncias para tentar nos envergonhar, para tentar fazer a obra parar e desfazer daquilo que Deus já fez na sua vida. Mas ele já perdeu. Porque o Senhor já frustrou os seus planos. Não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Nós avançamos e marchamos e vamos em frente, e vamos em frente, e vamos em frente, com a consciência de quem nos chamou. Como tia Cássia pregou outro dia, toda e qualquer dificuldade que acontecer, amado, ao nosso redor, toda e qualquer tribulação vai formar em nós bases fortes. Se eu fosse contar toda a minha vida do começo ao fim, desde a rejeição, amados, até hoje, você ia ver como o Senhor construiu em mim bases fortes. Oh, a Bíblia diz bem assim, olha, que nós devemos nos regozijar na tribulação. Perceba, não é pela tribulação, mas é na tribulação. Porque por mais que não seja exatamente a vontade de Deus, qualquer aperto que você passe, Ele está querendo dizer que qualquer aperto que você passe, Deus vai transformar em algo bom para você. E se eu me regozijo na tribulação, eu dou uma tapa na cara do diabo, porque eu estou demonstrando que eu continuo de pé, que eu continuo firme, que eu continuo crendo, que eu continuo avançando, a despeito do que Ele fizer e do que Ele quiser me mostrar. Bases fortes o Senhor está construindo nesse lugar. Eu vejo fundamentos fortes, eu vejo ministérios fortes saindo daqui. Vai ser uma característica de todos os ministros que saírem daqui. Bases fortes e sólidas. Bases fortes. A ponto de servirmos de referência para outros ministérios. Porque não adianta o ministério crescer, se encher de gente, se encher de dinheiro, ficar o templo bonito, se quando o problema, o vendaval vier, ele sucumbir, amados. Mas estamos em um lugar onde o Senhor está levantando bases fortes. Oh, o Senhor está levantando bases fortes. Está levantando muros intransponíveis.
ficar em cima desse muro e começar a tocar trombeta e começar a avisar toda vez que Satanás pensar em se andar em nosso meio. É isso que o Senhor está fazendo. É isso que o Senhor está fazendo nesse lugar. Você pode se alegrar com isso. Você pode se alegrar com isso. Você pode dar um brado de vitória nesse lugar. O nosso brado de vitória envergonha o diabo, queridos. O nosso brado de vitória envergonha o diabo, querido. Sabe, Salomão em Provérbios, meu Deus. Salomão em Provérbios diz assim, ó, que é como um pé manco. Ele dá um exemplo de que, como se fosse algo muito dificultoso para alguém que está triste começar a cantar. Provérbios capítulo 20 ou 25, eu não me recordo agora. Ele diz que é muito dificultoso alguém com a alma entristecida começar a cantar. Aí eu me lembro que o Senhor, em várias batalhas, chamou um povo que ainda não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E aí ele disse, olha, foi com Josafá ou foi com Jericó. Aquele povo arrodeava e tocava os instrumentos e gritava. Veja, amado, aquela cidade era uma cidade provavelmente militar. Os estudiosos acreditam que Jericó era uma cidade militar. E tinha aquela fortaleza, era justamente por isso. E a presença de Raabe como prostituta também indicava isso. Que ia lá para divertir os soldados. E aquela cidade tão fortificada e tão protegida militarmente. Um povo que sai como escravo da terra do Egito, Deus faz prosperar no deserto. E mesmo quando eles ainda não tinham o respeito do povo cananeu, e ele arrodeia aquela cidade, eles arrodeiam aquela cidade, mesmo que eles ainda não tenham entrado, depois de 40 anos e toda a dificuldade, quando estão perto de entrar, encontram aquela fortaleza, o que é que eles fazem? Tocam os instrumentos e são convidados a cantar, porque é exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente cante e sapateie na cara do diabo, porque toda a vitória que precisamos ter, Jesus já conquistou para mim e para você. Toda a minha e a sua vitória já foi conquistada. E aquele povo tinha que cantar, tinha que cantar, tinha que cantar. Ora, para um povo que não tinha o Espírito Santo dentro, mas só uma palavra de comando do profeta, amado, eles conseguiram fazê-lo. Quanto mais eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus nos lembrando a cada instante: ei, você pode, ei, você pode, ei, você vai, ei, eu estou aqui, ei, essa é a minha verdade para você, essa é a minha verdade para você. Uou, uou, oh, aleluia, oh, ergue-te por dentro nessa noite. Se erga, meu irmão. Não dê espaço para que Satanás lhe entristeça. Não dê espaço para ele tentar te convencer de que o seu milagre não chegou por completo. Não dê espaço para o diabo te convencer de que o seu milagre chegou por completo. Não olhe para trás, não retroceda, mas siga adiante, porque o que está adiante de nós não pode se comparar com nada que nós experimentamos até agora. Os milagres que vimos nesse lugar não podem se comparar com aqueles que estão adiante de nós. Não vai ter nenhum exército inimigo que prevaleça diante de nós. Quem está falando isso é um menino que com 14 anos impôs as mãos sobre essas cadeiras vazias e creu que um dia essa igreja estaria cheia. Oh, eu contemplei a mão do Senhor, porque eu já estive aqui e preguei para 10. E eu me nego a acreditar que o Senhor não há de completar a obra dele. Eu me nego a aceitar de que os meus olhos ainda não vão ver aquilo que o Senhor reservou para esse lugar. Eu me nego.
O meu corpo, a minha alma tem que se submeter a essa verdade. Tem que se submeter a esse fato. Eu vi a mão do Senhor nesse lugar. Eu vi a mão do Senhor nesse lugar. Eu vi a mão do Senhor nesse lugar. Uou, aleluia. Você está aqui, querido. Você está aqui, querido. Você precisa jubilar diante disso. Por mais que a sua alma esteja triste e abatida, por mais que você não tenha vontade, você tem que fazer a sua alma se submeter a essa verdade. E você tem que dizer: oh, alma, exulta diante do Senhor. Se regozija, minha alma, e espera um pouco mais. Espera no Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. 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 Uou, aleluia. Uou. O que é que nós perdemos? O que é que nós perdemos até agora? Não interessa o que você perdeu até agora. Preste atenção, Jesus, quando ia perder a vida, Ele se regozijou, porque Ele disse: olha, se eu ficar vivo, eu vou ficar só, mas a partir do momento em que eu morrer, eu vou atrair muitos para o meu Pai. Eu vou atrair muitos para o meu Pai. Não importa quem saiu da tua vida até agora, não importa quem você perdeu até agora, querido. Deus está levantando muitas outras coisas. Oh, se foram pessoas, não tem problema. Deus está levantando uma multidão. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, espera pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Jesus. Oh. Há muito tempo atrás, quando eu ainda sofria de síndrome de vira-lata, eu parava e eu vivia me lamentando. Ah, mas falam mal de mim, mas me caluniam e tal. Aí eu estava assistindo uma aula do pastor Fábio, pastor Fábio, de Atos, e eu me lembro que ele falando das traduções de Paracletos, e teve uma verdade que ele falou ali, eu nunca contei isso para ele, mas teve uma verdade que ele falou ali que mudou a minha vida, virou a minha chave. Ele disse que uma das traduções é para advogado, e no grego, depois eu pesquisei e eu vi que talvez seja a função ou o sentido mais usado para essa palavra, advogado. Aquele que pleiteia a minha causa. Aí eu entendi que eu não preciso mais ficar preocupado com o que dizem, com o que falam de mim. Eu não preciso me preocupar com a imagem que alguém pinta de mim ou que alguém tem de mim, porque eu já tenho alguém para pleitear a minha causa. Eu já tenho alguém que mesmo eu em casa, orando, adorando, buscando, Ele vai até a minha liderança ou aquelas pessoas e Ele vai mostrar o meu coração. Ele vai pleitear a minha causa. Uou! Aleluia! 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 Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Você não precisa se defender. Você já tem uma boa defesa. Nós já temos uma boa defesa. Nós já temos uma boa defesa. Aleluia! Nós já temos uma boa defesa. Oh, você está aqui, amado.
Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Mas é tempo que o Senhor está trazendo uma maturidade para nós. Uma maturidade, amados, que vai nos fazer galgar lugares muito mais altos. Oh, você pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios. Eu vou ler esse texto. Oh, eu não tinha preparado nada disso que eu falei até agora. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 10. Vamos ler esse texto. Amém. Oh, glória a Deus. Eu estou na Nova Almeida atualizada de 2017. Diz assim. Aleluia. Oh, aleluia. Vou falar da palavra que o Senhor falou para mim, amém? O que Deus tem falado comigo, o que Ele tem ministrado na minha vida. A partir do 9, diz assim, 1 Coríntios 10, 9, desculpe, 2 Coríntios 10, 9. Quem está na primeira epístola é a segunda. 2 Coríntios 10, 9, diz assim. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. A versão viva diz assim, a sua mensagem não é nada demais. Aí diz assim, que tal pessoa leve em conta o seguinte, o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque, isso é muito importante, não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Aleluia. É tempo dessa maturidade tomar conta de nossas vidas, amados. Eu aprendi algumas coisas com Paulo. O Senhor me ensinou algumas coisas com isso. E tem me ensinado esses dias. Veja que no início do texto, Paulo diz que não quer simplesmente assustar, sabe, ferir, machucar as pessoas com suas cartas. Mas ele garante que o seu testemunho condiz com as suas palavras. E é o que o Senhor tem falado comigo. O meu testemunho eu preciso buscar incansavelmente que a minha vida condiza com essas verdades que nós cremos, amados. Evitando comparações, porque comparação só revela imaturidade e ignorância. E isso tem parado muitas pessoas, tem parado muitos ministérios. Isso tem abrido brechas para que Satanás possa atuar. E nós afastando qualquer tipo de comparação e nos dedicando a uma vida onde a verdade que pregamos e que aprendemos aqui condiza uma com a outra, sejam congruentes, sejam unidas, sejam unânimes. Isso vai me fazer crescer. E além disso, ele ainda diz que quando
entende que o seu melhor é para ser feito para aquela obra. Porque todo e qualquer propósito que ele tinha de ir além, todo e qualquer sonho que ele tinha de ir além, de expandir a pregação do Evangelho e o ministério dele, passava primeiro por cumprir bem aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Aleluia. Oh, não pare, porque o Senhor te chamou. Não olhe para o além se esquecendo e negligenciando o que Deus colocou na nossa mão hoje. Oh, como eu disse, eu preguei para 10 aqui. Hoje já pregamos em 2 cultos. Igreja lotada. E é o Senhor que faz, amados. A dedicação e o amor tem que ser o mesmo. Então não adianta eu colocar os meus olhos em coisas maiores, se eu não fizer bem o que está na minha mão agora. Oh, seja dedicado agora. Seja fiel agora. Se é no departamento infantil que você for chamado nesse momento, amado, se dedique como se fosse pregar no culto à noite de Santa Ceia. Se dedique, busque ao Senhor, como se você fosse pregar na sede ou em Campina Grande. Porque isso vai forjar você, para o momento em que Deus te colocar lá, você estar preparado. Não são, amados, as nossas palavras simplesmente que nos recomendam, mas são as nossas atitudes. O nosso coração faz com que o Senhor nos recomende. O Senhor nos recomende. Você sabe o que é isso? É como se Deus chegasse para a sua liderança e dissesse bem assim: ei, mande fulano de tal para fazer essa tarefa. É como um decreto do rei. Você se torna irresistível para Deus. Oh, se torna irresistível para Deus. E Ele vai e te recomenda. Ele nos fortalece, amados, porque Ele quer que nós sejamos aquilo que Ele nos chamou para ser. Ele nos fortalece, amados, porque Ele quer que nós sejamos filhos maduros e crescidos. Ele nos sustenta, amados, porque Ele sabe que tem uma grande obra que nos espera. Oh, eu aprendi isso com Paulo. Se há uma multidão me esperando, eu preciso cuidar dos poucos que estão nas minhas mãos hoje. Eu preciso ser muito bem liderado, ser um bom liderado. Porque se eu não me submeter hoje à vontade do Senhor, se eu não aprender a estar hoje onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça, eu não vou poder ser recomendado. Eu vi hoje eu estava vendo uma frase de Simon Potter a respeito de submissão, e ele diz assim que a maior autoridade que existe é a autoridade que alguém tem sobre si mesmo. Então quem não consegue ser liderado, não consegue se submeter em determinadas situações, é porque na verdade não lidera a si mesmo. Aleluia. A ausência do domínio próprio, a ausência de submetermos a nossa carne, a nossa alma diante das dificuldades, submetê-la à vontade de Deus, que é que nós regozijemos, que nós sejamos abundantes, fervorosos, como eu vinha falando no começo. Isso revela um coração despreparado. Você está aqui? Oh, amados, o Senhor nos renova nessa noite, porque Ele quer que a gente se aperfeiçoe. Ele quer que nos aperfeiçoemos. Ele quer que nos aperfeiçoemos. Ele quer que nos encaixemos. Ele quer que nos enquadremos. Ele quer que os nossos olhos estejam onde devem estar. Porque se eu não estiver no lugar em que eu devo estar, eu vou perder a provisão. Amém? Você está aqui?
Não se deixe abater, não se deixe enganar, não se deixe desanimar, mas seja o odre novo. Mas seja o odre novo. Seja o odre que conserva o vinho na temperatura em que ele foi confiado. Oh, seja, amado, o recipiente que conserva a temperatura mesmo depois da viagem no deserto. Seja aquele que o calor do deserto não vai queimar, o calor da espera não vai te desanimar. Que o calor da espera não vai te desanimar, não vai te fazer abater, não vai fazer você buscar menos, não vai fazer você se submeter menos, não vai fazer você amar menos, ser menos fervoroso, mas pelo contrário, você vai manter o mesmo ânimo. E você vai poder dizer como Caleb disse depois que entrou na terra: olha, eu tenho 80 anos, mas as minhas forças são as mesmas de quando o Senhor falou comigo. As minhas forças ainda são as mesmas, os meus olhos ainda brilham com o chamado de Deus, a minha vida continua sendo abundante, porque eu entendo quem me chamou. Aleluia! Aleluia. Abra sua Bíblia aqui em Romanos, rapidinho, para eu encerrar. Ainda vamos discorrer mais sobre esse assunto. Oh, há uma bênção na submissão, amados. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Lembra o capítulo 13 de Romanos é aquele que fala sobre as autoridades e sobre nos submetermos às autoridades. Perceba como ele termina o capítulo 12 para chegar até nisso. Diz assim, ó, a partir do 9. Primeiro ele manda renovar a mente com a palavra, lembra? Aí ele vem discorrendo, aí no versículo 9 ele começa a dizer assim, Romanos 12, 9. Diz, o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Outras versões dizem, não sejam arrogantes. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Perceba, duas coisas que eu aprendi aqui, nos versículos 19 e 20. Veja, quando Deus diz, a mim pertence a vingança, e a Bíblia também diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus, eu fiquei me questionando com Deus, eu digo, Senhor, mas se eu estou certo, sei que estou certo, por que que eu não posso fazer algo diante dessa minha convicção de que estou certo? Aí o Senhor foi e disse para mim, porque a sua justiça não é perfeita, e você deve sempre considerar a possibilidade de você não estar tão certo assim. Se o Senhor liberasse você para fazer justiça com as próprias mãos, se o Senhor liberasse você para agir na sua ira, mesmo quando você acha e tem convicção que está certo, você incorreria num sério risco de fazer aquilo que é injusto, porque a sua justiça não é necessariamente perfeita e a sua razão não é necessariamente completa. Nós precisamos sempre considerar a possibilidade de que estamos agindo errado, de que precisamos melhorar, de que precisamos nos encaixar. A outra coisa que eu aprendi, aleluia,
sobre brasas vivas sobre a cabeça dele. Primeiro que isso está em Provérbios capítulo 25, verso 21. Diz o seguinte, ó, que quando diz isso, é o que a gente chama de expressão idiomática da Bíblia. Quer dizer mais ou menos o seguinte: se você faz o bem ao seu inimigo, aquele que te persegue, ou seja lá qualquer outra pessoa, não precisa ser seu inimigo não, qualquer um que te persegue, ou que te fez algo ruim, e você retribui com o bem e com o amor, perseverante, insistentemente, ele vai se incomodar, como se houvesse brasas sobre a cabeça dele. O que é que acontece com uma pessoa que tem brasas sobre as suas cabeças? Sobre a sua cabeça? Essa pessoa vai sair correndo como uma louca para se livrar daquilo. Sim ou não? A sua atitude vai constranger tanto essa pessoa, que ela vai se ver louca para parar de te tratar daquele jeito e começar a retribuir você. E a palavra para nos incentivar a ser perseverante, ele diz assim: você vai amontoar. Ou seja, todos os dias eu coloco mais brasas vivas. Todos os dias o negócio vai ficar mais quente. Todos os dias aquilo vai mexer mais com aquela pessoa. E mais, e mais, e mais, e mais. E eu vou me tornar irresistível para ela também. Aleluia. Aleluia. É tanto isso que no versículo 21, o último do capítulo, ele diz: não vos deixei vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. O que é isso? É você não se deixar vencer pelo mal que te assola, ou pelo bem que não lhe retribuem. É mais ou menos o seguinte: você nunca jamais dizer: cansei de ser besta. Não se deixar vencer pelo mal é você nunca, jamais considerar a possibilidade de parar de fazer o bem só porque ninguém lhe retribui. Não se deixar vencer pelo mal é isso. Porque quando eu digo, me cansei de servir com fervor aqui, me cansei de ser um bom diácono, me cansei de cobrir a escala dos outros, eu sei que ninguém nunca disse isso, só eu já pensei isso, eu confesso. Teve um tempo que eu me cansei, não vou dizer nem qual departamento, já passei por muitos aqui. Teve um tempo que eu disse assim: já estou enjoado de cobrir escala, não vou cobrir escala de mais ninguém. Isso é se deixar vencer pelo mal. Porque quanto mais eu fizer isso, mais eu me preparo, mais eu recebo do Senhor, mais eu sou forjado. Amém. Oh, mais eu sou forjado nele. E aí, mesmo que ninguém esteja me vendo, aquele que me recomenda, aquele que me recomenda, está preparando a minha carta de recomendação. Aleluia. Não vos deixei vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. E depois de dizer esse princípio, ele começa a dizer: sejam submissos às autoridades. Porque quando eu tenho esses princípios firmados dentro de mim, fica fácil. Amém? Forças renovadas para nos submetermos mais. Forças renovadas para ajudarmos ainda mais, para colaborar ainda mais, para que a obra avance ainda mais, para que a minha carta de recomendação fique mais recheada. Você está aqui? Amém? Aleluia. Como odres novos, permitindo que o vinho continue sempre com aquele gosto de novo. O vinho não vai fermentar. Amém? Porque somos odres novos. E essa é a vontade do Senhor para nós. Isso vai nos fazer crescer. Isso vai forjar bases fortes em nós. Amém? Você foi abençoado?
Eu fui muito abençoado. É engraçado porque eu tenho todo um padrão de sermão e ministração, mas como é bom você se submeter à vontade de Deus, porque Ele é o dono da unção, Ele é o dono da palavra, Ele é o dono da revelação, e Ele faz como quer, fala como quer, Ele rasga o seu esboço, Ele tira você do script. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia. Você chegou aqui essa